caros amigos, ouvinte Rádio Mundial, alegria e muita satisfação novamente estarmos aqui com vocês ao vivo, a todas as sextas-feiras, conversando sobre saúde de uma forma integralizada, onde nós vamos abordando aspectos físicos, conversando sobre alimentação, beleza, qualidade de vida, aspectos emocionais, maneira de sentirmos as realidades, maneira de interpretarmos o que nos acontece e, fundamentalmente, sentir e absorver aquela situação de tal forma que cria uma crença. E criando essa crença, nós alteramos o nosso comportamento de uma forma salutar ou de uma forma patológica. Isso quer dizer o quê? Que como eu penso, como eu sinto, eu posso condicionar o meu corpo a desenvolver uma patologia ou não. Tudo é uma questão de você escolher. E como sempre, iniciamos trazendo um momento onde você possa estar aí refletindo sobre suas atitudes, comportamentos, ideias e, claro, convidando a todos a se transformarem, a partirem por uma etapa mais qualificada das suas vidas. E a história de hoje é extraída do livro Águas da Fonte, dizendo o seguinte: a paz de espírito nos leva à virtude de permanecer na medida exata, proporcionando-nos uma coletânea de ideias e pensamentos que nos facilitam encontrar para tudo soluções harmoniosas. O desenvolvimento de uma criatura sadia exige consciência de si, ou seja, consciência reflexiva sobre si próprio, sobre sua condição e sobre seus processos interiores. É isso aí, né, gente? Quantas vezes nós queremos nos desenvolver, mas temos que ter coragem e consciência de refletir, né? Refletir como é que eu sou, como é que eu ajo, de que maneira eu me comporto frente a essa situação, né? Porque ainda nós percebemos que existe uma grande diferença entre humildade e arrogância, né? E que quando nós temos que parar para fazer esses movimentos de autorreflexão, as pessoas que são arrogantes, elas não conseguem fazer isso porque elas dão desculpas, ou melhor, justificam em tudo e em todos as suas atitudes. Então eu briguei com fulano porque ele me falou isso. Eu disse aquilo para ele porque ele me respondeu aquilo. Então, quando a gente propõe uma técnica dessa, logo a gente percebe os padrões de arrogância e humildade. Aquele humilde, quando você o convida a fazer um processo de autoavaliação, de autorreflexão, de autoconhecimento, ele simplesmente se predispõe, porque ele entende que quanto mais ele se conhecer, melhor ele vai viver, melhor ele vai encarar a vida, ele vai ter uma qualidade emocional muito bem elaborada, e ele vai ter um campo energético, vibratório muito favorável ao desenvolvimento da sua missão enquanto pessoa, missão profissional e até missão espiritual. Então, realmente, quando nós queremos mudar, né, porque a gente entende muitas vezes que vem o conceito, vamos mudar, fazer a mudança, que mudança é essa? Como proceder? Muitas pessoas muitas vezes querem se desenvolver, querem encontrar novas saídas, mas não sabem como fazer isto. E o primeiro passo é justamente esse. Se isolar um pouquinho, estar consigo, se autoconhecer, se avaliar, como eu disse anteriormente. Como é que eu ajo nesta situação? Haveria uma outra maneira de eu agir frente a isso? Como é que eu me comporto? Será que se alguém se comportasse dessa mesma forma que eu estou me comportando, eu ficaria bem? Eu me sentiria bem? Como é que eu olho para isso? Como é que eu vivo isto? Isso é extremamente importante, gente, para que você consiga realmente ter uma consciência reflexiva sobre você, encontrar uma paz interna, porque também se percebe que se procura paz externa. Então eu vou ficar bem quando eu trocar de carro, eu vou ficar bem quando eu mudar de emprego, eu vou ficar bem quando eu me divorciar, eu vou ficar bem quando eu casar, não importa. Vejam só, é aquela velha mania de colocar a felicidade fora, no outro, a alegria no outro. Não,
Então eu vou estar em paz independentemente desta compra. Se isto acontecer, maravilha, mas se não acontecer, isso não muda quem eu sou, isso não muda as minhas emoções, isso não muda as minhas atitudes. Ou melhor, não precisaria mudar, né? Seria uma maneira mais elegante de você interagir com você mesmo. Gente, lembrando sempre, o nosso mundo externo, nosso corpo, vamos já qualificá-lo como mundo externo, e o mundo externo, né, as relações interpessoais e as relações exteriores, extrapessoais que você tem com o mundo, que você tem com você, nada mais são do que reflexos do seu mundo interno. Exatamente, a maneira que você pensa, conduz, sente, vivencia, os seus processos de emoções danosas, raiva, ira, cólera, tudo isso de uma forma mal administrada, reflete no seu exterior. Então, se você está aí, está nos escutando agora, não é por acaso, vamos partir dessa ideia, e que também vê a sua vida toda tumultuada, você não consegue ir para lado nenhum, gente, é uma questão mesmo agora de inteligência, é parar, trabalhar um processo de consciência reflexiva, se olhar, né, frente à sua vida, olhar os setores que você gostaria de mudar, observar-se dentro desse setor, observar o setor e decidir por novas saídas. Lembrando sempre, né, que para nós encontrarmos soluções, nós precisamos pensar de uma forma diferente. Então, se eu tenho um problema e eu estou dentro desse problema já há determinado tempo e não consigo encontrar uma saída, isto significa que a maneira que eu estou pensando para resolver esta situação não é uma maneira adequada, porque ela está me levando ao mesmo resultado. Então, tenha essa consciência. Eu quero mudar a minha história de vida, eu preciso pensar de uma forma diferente. E o que quer dizer pensar de uma forma diferente? Mudar padrões de crenças, de valores, coisas que você aprendeu, que te ensinaram, coisas que você copiou de alguém, introjetou, coisas que você modelou de alguém, né? E que em determinado momento serviu, mas agora não serve mais, porque você está tendo o mesmo resultado e você quer novos resultados. Então o nosso programa convida realmente você para pensar, é um processo de questionamento, de reflexão, de autoavaliação, para você ter uma qualidade de vida melhor. Isto mesmo. E a escolha está aí. É você quem vai fazer. Nós que estamos aqui do outro lado, né, do microfone, nós levamos informações, levamos o convite, motivamos, convidamos, enfim. Mas o aceitar, o querer caminhar de uma forma diferente depende só e exclusivamente de você. O programa de hoje, pessoal, nós vamos trazer um assunto muito gostoso de discursar, que é sobre a beleza feminina, já que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, onde realmente, né, as mulheres, como se diz, né, o sexo frágil não é sexo frágil de forma alguma, né, eu percebo que são mulheres fortes, batalhadoras, mulheres guerreiras, mulheres que conseguiram e conquistaram sua independência financeira, mas as mulheres ainda poderiam já ter conquistado a sua independência emocional. E a gente percebe que ainda não conseguiram conquistar isto. Ou melhor, acho que já conseguiram, mas quando a gente observa, ainda se pegam em pequenos detalhes de carências, pequenos detalhes de mimos, de as tadinhas, toda aquela história que, gente, já não combina mais com essa mulher de agora, né? Essa mulher forte, essa mulher concisa, essa mulher equilibrada, essa mulher que busca o seu sonho, que vai realmente atrás, que se imuniza, que olha num contexto geral, que consegue ser a mãe, consegue ser a esposa, consegue ser a mulher em si. É esta mulher que nós somos. Então, por favor, né, vamos nos desenvolver também emocionalmente para sermos mulheres integralizadas com a vida, conosco, né, e com a espiritualidade também, né, porque a gente vê muitas mulheres ainda que ainda se dedicam o tempo todo, é isso mesmo, é um puxão de orelha, 100% para fora e nada para dentro. E depois, tudo aquilo que foi 100% para fora vai embora, né? Os filhos crescem, você muda de emprego, às vezes casa, às vezes descasa, tudo vai embora. E quando você se olha e se vê sozinha com você, você é totalmente estranha a você.
né? Quem é essa mulher que está aqui, né? Então vamos começar a pensar sobre isso. E o tema, a beleza feminina, né? Nós vamos conversar com vocês em homenagem a esse dia bacana sobre a beleza de cabelo, a beleza de pele, a beleza de unha, como ter essa equação em equilíbrio para que você se sinta bem, você se sinta bonita, você se sinta jovial por dentro, internamente, mudando ideias, mudando padrões, se valorizando, e o mundo externo. O que nós podemos fazer? Tomando suplementos para melhorar cabelo, usando cremes para melhorar a jovialidade facial, a jovialidade corporal, aquela gordurinha que está ali, eu queria fazer aquele trabalho, aquela dieta. Nós vamos conversar com vocês depois do intervalo, fique ligado, e também já liberar as nossas linhas telefônicas para você fazer a sua pergunta aqui no nosso programa. Fique ligado. Grupo Naturalis Curantum, uma nova opção de saúde. Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes e profissionais excelência em manipulação, respeito aos valores individuais, confiabilidade, segurança terapêutica. Somos uma empresa especializada em ortomolecular, fitoterapia, homeopatia, hormônios bioidênticos, cosméticos inteligentes, nutrição funcional, florais, oligoterapia francesa. Estamos localizados na rua Euclides Pacheco, número 277, próximo à Praça Silvio Romero, no Tatuapé. Entregas em todo o Brasil. Telefone 0 operadora 11 2097 9465 ou acesse o nosso site www.naturaliscurantum.com.br. Grupo Naturalis Curantum, uma nova opção de saúde. Retornando então, pessoal, 3016-1764, 3016-1765 é o nosso telefone que você pode ligar agora e interagir, fazendo a sua pergunta. E se você muitas vezes não conseguir telefonar, pode nos encaminhar via Face, né, que nós já conseguimos ler agora, ou mesmo entrar nos nossos sites, tanto do site da farmácia Naturalis Curantum, que é o www.naturalescurantum.com.br, onde você navega na nossa página, conhece os nossos produtos, as nossas linhas, assiste os nossos programas. Esse programa, logo mais que nós estamos fazendo aqui, vai estar no YouTube, vai estar na nossa página, ou também fazendo a sua pergunta pelo site do Ser Saudável, que é o nosso espaço terapêutico, www.comosersaudável.com.br. E nós já temos um ouvinte na linha. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde, doutora. Oi, falo com quem? É Isabel. Oi, Isabel, seja bem-vinda. Doutora, tá fugindo do seu tema, mas eu queria saber se a senhora conhece uma terapia para alergia que chama a imunoterapia Ativada. É isso mesmo. A senhora conhece, pode me dar informação. Posso, claro. Pra rinite e sinusite, essas coisas assim. Tá bom, doutora? claro. Obrigada. Nada, querida, imagina. Vamos lá. É uma técnica, imunoterapia ativada, inclusive vocês podem ler mais jogando lá no YouTube, né? Onde nós trabalhamos com vacinas homeopatizadas de alergênicos, sejam eles ambientais. Quando eu falo alergênicos ambientais, é pó, poeira, mofo, ácaro, ou as alergias alimentares, né? Isso mesmo, né? Alguns alimentos que são mais alergênicos, e você imuniza o paciente. São doses pequenininhas, são trabalhadas, né, de forma subcutânea a nível de cotovelo, né? Nós trabalhamos nessa região, nessa gordurinha, justamente com esta ideia, imunizar. É uma vacina homeopática, volto a dizer para vocês, trabalhada dentro de toda a tecnologia homeopática, que vai imunizar o corpo frente a esses alérgenos, que a medicina alopática os trabalha de que maneira? Da corticoide, ou até outros derivados que vão fazer o quê? Vão suprir o sistema imunitário no aspecto alergênico. Eles diminuem a liberação de histamina, né? Então, o organismo por si só recebe uma sensação de supressão, o que já não acontece nessa terapêutica da imunoterapia ativada, que nós chamamos de ITA, né, que faz todo esse trabalho. Não há contraindicações, as pessoas melhoram muito. Nós mesmos já acompanhamos algumas pessoas que se submeteram a essa técnica e funciona
de verdade. Então, antes do próximo ouvinte, 30 16 17 64 ou 65, essa beleza, né, que tanto nós mulheres almejamos. Então, a beleza dos cabelos, né? Beleza dos cabelos refletem justamente, gente, a nossa energia vital. A medicina chinesa diz: bom funcionamento energético, bom funcionamento vibratório, os rins estão em harmonia, o cabelo espelha-se no cabelo. Então, cabelos sedosos, cabelos bonitos, claro, tem os cosméticos, né, que nós vamos até delinear aqui para vocês. Os shampoos medicinais, atenção a isso, né? Shampoos com menos conservantes possíveis, com menos corantes possíveis, isso danifica ao longo tempo o cabelo. Então use produtos mais naturais possíveis, né? Produtos que estejam aliados a silício, gente. Você quer ter um cabelo bacana, bonito, saudável, né? Você tem que ter suplemento nutricional, você tem que ter uma nutrição capilar. Isso mesmo, silício é um mineral essencial. O cabelo é formado por 80% de silício. Então, falta silício no organismo, você não repõe na alimentação, os cabelos enfraquecem, os cabelos caem, né? Então, nós temos lá no Grupo Naturalis toda essa gama desses shampoos naturais e também os nutrientes capilares. Isso mesmo, né? O silício e um outro composto, vitaminas e minerais essenciais para o cabelo. É voltado para esta saúde capilar, chamado Peel Food. A beleza corporal, gente, a mesma coisa, né? Colágeno, inclusive escrevemos aí a matéria na revista Samadhi. O colágeno é essencial, o pessoal esquece disso. Vai buscar cremes e suplementos caríssimos e coisas importadas e coisas isso, quando na verdade a coisa é muito mais simples. Use colágeno, pode ser o colágeno solúvel, onde você coloque no suco, pode ser o colágeno em cápsulas, pode ser o colágeno onde você passe na pele, né? O colágeno e elastina, essas proteínas essenciais para firmeza, para embelezamento, para clarear a pele, para te dar essa tonicidade de jovialidade. Isso você também encontra no Grupo Naturalis, né? Inclusive as promoções de colágeno que nós fizemos hoje para o Dia da Mulher. Comprando 3 frascos, você ganha o 4º frasco, ou comprando 3 frascos, você pode se brindar com um creme de colágeno e elastina facial, com filtro solar. Vejam, gente, são coisas simples que nós podemos estar aí fazendo. Ah, eu tenho uma celulite aqui, eu tenho isso aqui. Os cremes são essenciais, a mudança alimentar. Todas as pessoas, todas as mulheres que compram os produtos lá no Grupo Naturalis, sejam os colágenos, seja um produto para celulite, o nosso kit celulite que nós temos lá, que é o nosso campeão de venda, onde se reúne cápsulas de centela, ginkgo biloba e outros componentes, chá verde, associado a cremes, a dieta do grupo sanguíneo. Por quê? Porque é um processo inflamatório. Não adianta você olhar só de um jeito, você tem que amplificar o olhar e trazer novidades para que a pessoa que esteja adquirindo aquele processo, aquele produto, tenha consciência e saiba desenvolver. O nosso trabalho é trazer a simplicidade, é trazer maneiras adequadas e suaves de você fazer o trabalho. Então, os suplementos para o cabelo, o colágeno que está na promoção, ou colágeno dérmico, ou colágeno oral, as cápsulas de silício, o processo da nutrição capilar, né, os tônicos capilares. O pessoal passa ácido no cabelo, passa ácido no couro cabeludo para motivar o crescimento. Gente, não é isso. Você põe uma coisa e se intoxica com a outra. Coisa simples, né? Nós temos lá um tônico capilar simples, que quem compra o kit, o shampoo com o Peel Food, ganha o tônico. Tônico de ervas. A gente ensina as massagens, as manobras para você ativar a circulação. São coisas simples, gente, que está lá no Grupo Naturalis. Você pode ligar 2097 9465. 2097 9465, 30 16 17 64, 30 16 17 65. Um ouvinte, a linha, vamos lá, boa tarde. Boa tarde, doutora. Oi, falo com quem? Meu nome é Neide. Oi. Eu peguei uma gripe e eu tomei antibiótico forte e eu tô tomando remédio da farmácia pro estômago, mas eu não tô melhor. Eu queria alguma coisa natural ou da homeopatia, queria que você me falasse. Tá bom, o que você tá usando para o estômago? Pantoprazol, morfínio. Ai. É. Tá bom.
Foi um antibiótico muito forte. Entendi. Tá bom, vou comentando com você pela rádio, tá bom? Obrigada. Nada, querida, imagina. Pessoal, vejam só. Como eu disse pra vocês, eu sou alopata também, sou homeopata, sou ortomolecular, e a gente realmente tem que entender em qual momento que é necessário a gente usar determinada técnica. Temos que ter bom senso. Tá numa fase aguda, como a Neide relatou, é necessário você muitas vezes entrar com uma técnica de antibiótico terapia. Mas o posterior, é aí que eu acho que existe uma falha, né? O não acompanhamento adequado e coerente. Ficam abertos, então toma antibiótico, legal, pronto, acabou, exterminou a bactéria, e o corpo que ficou com todo esse resíduo medicamentoso, e que o antibiótico não tem característica seletiva, então ele entra e ele vai destruindo todas as bactérias, ele não consegue definir se é uma bactéria boa, que são os probióticos que nós temos no nosso trato gastrodigestivo, por isso que quem usa antibiótico, depois de um tempo, fica com a parte digestiva todinha desequilibrada, fica com enjoo, fica com náusea, fica com problemas intestinais, o intestino prende, o intestino solta, dá um rebuliço aí dentro. Justamente por causa disso, o antibiótico não sendo seletivo, ele vai exterminando tudo quanto é bactéria e extermina as boas. Então, o que fazer? Tomar muita água posterior ao uso do antibiótico terapia. Muita água, fazer a reposição desta flora bacteriana que foi perdida, exatamente isso. Com o quê? Existe um produto que nós temos lá disponível no Grupo Naturalis, né? Onde são lactobacilos probióticos necessários para repovoar a sua parte gastrointestinal. Tudo que é mucosa tem a bactéria que fica lá bonitinha e ajuda a biotransformar as vitaminas, os minerais, ajuda a eliminar, ajuda a proteger e você fica sem defesa nenhuma. Então, tem esse produto lá, onde você pode fazer a sua aquisição. E também o composto hepatoprotetor. É um pool de várias ervas, né? Onde você toma as gotinhas em água após a refeição. Isso já vai equilibrar por um período, né? Período de 20, 30 dias, você faz toda essa reposição e vai se sentir muito melhor. Pessoal, o telefone do Grupo Naturalis, 2097-9465. Se ficar chamando, pessoal, não quer dizer que não tem ninguém, quer dizer que as linhas estão ocupadas. Ou você liga daqui a pouquinho, ou você manda um e-mail, né? Pode entrar no nosso site www.naturaliscuranto.com.br ou www.comosersaudável.com.br. Eu vou me despedindo, infelizmente, pessoal, porque é uma delícia estar aqui com vocês, agradecendo realmente a oportunidade que nos é ofertada para que nós, com as nossas novas ideias, os nossos novos conhecimentos, nós possamos realmente estar ao seu lado, para que você seja, esteja e viva sempre muito mais feliz. Até a semana que vem, se Deus quiser.